Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Você que está chegando aqui, hoje tem clássico, hoje tem Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco no Maracanã, a partir das 8h30 da noite. Botafogo tentando retomar a liderança do Campeonato Carioca, né, da Taça Guanabara, visto que ontem a equipe do Flamengo acabou vencendo o Volta Redonda pelo placar de 3-1 de virada e retomou o primeiro lugar. Então o Botafogo vencendo hoje a equipe do Vasco em partida adiada da terceira rodada, o Botafogo retoma a liderança. E o Botafogo aposta muito no seu sistema defensivo para passar mais uma vez zerado e aí conseguir vencer a partida, né? O Botafogo que não toma gols há 5 jogos no Campeonato Carioca. E detalhe, a zaga Vitor Cuesta e Adrielson simplesmente não tomaram gols ainda nesse Campeonato Carioca. É inacreditável isso, né? O único gol que o Botafogo tomou com o time titular foi contra o Volta Redonda. O próprio Volta Redonda, o Botafogo venceu por 2-1, mas quem estava na zaga era o Sampaio, que o Adrielson estava fora naquela partida. Inclusive o Botafogo tomou o gol numa falha do Felipe Sampaio. Essa zaga titular, Adrielson, Vitor Cuesta, vive grande fase e o Botafogo aposta muito nela para passar zerado no dia de hoje. E lá no ataque tem o Tiquinho Soares, que desencantou aí a fazer gols, fez gol contra o Boa Vista, fez gol aí na última rodada também contra o Bangu. Então o Tiquinho Soares começou a fazer gols em 2023 e a esperança de gols da equipe do Botafogo para mais tarde. Já o Vasco vem com a equipe desfigurada por conta do regulamento, né? O Vasco que vem contratando bastante aí nesse início de ano, já gastou mais de 100 milhões de reais em reforços. A equipe está se estruturando ainda, porém, como o jogo é adiado da terceira rodada, muitos jogadores estão inaptos para a partida. Por exemplo, os goleiros, né, cara? O goleiro do Vasco terá que ser o Raus, cara. Quarto goleiro do Vasco, porque o Léo Jardim está fora por conta do regulamento. O Ivan também está fora e o Thiago Rodrigues, para ver a situação da equipe do Vasco. Porém, o Vasco terá Pedro Raul no ataque, que é ex-Botafogo, inclusive, jogou aqui no Glorioso em 2020, e o Pedro Raul é a esperança do Vasco de gols nesse jogo de logo mais. Será um clássico de casa cheia, praticamente, mais de 40 mil ingressos já estão vendidos para Botafogo e Vasco hoje no Maracanã. É o clássico da amizade, é um clássico um pouco mais tranquilo aqui no Rio de Janeiro. Existe, claro que existe a rivalidade entre Botafogo e Vasco, mas são duas equipes e duas torcidas que não costumam ter problemas em relação a brigas, em relação a vandalismos, em relação a essas violências aí que acontecem geralmente em clássicos regionais. Isso é muito bom, inclusive, né? Que todos os clássicos fossem assim. Botafogo e Vasco tem um clima muito tranquilo aí ao redor do estádio, muito botafoguense com vascaíno toma cerveja junto ali, né, no pré-jogo. Isso é muito legal de ver, beleza? Em relação ao jogo, vamos passar aqui para vocês as escalações prováveis de Vasco e Botafogo, e aí a gente comenta um pouquinho mais sobre essa partida. O Vasco deve ir a campo com Raus, goleiro, na lateral direita o Pumita Rodrigues, contratação nova do Vasco, né, lateral direito, e o Lucas Piton na lateral esquerda, outra contratação do Vasco, veio do Corinthians. Na zaga, Miranda e Léo Pelé, duas contratações também do Vasco. É um time totalmente novo, né? Um time que acabou de chegar praticamente ao Vasco. No meio-campo tem o Rodrigo, tem o Barros e tem o Galarza, Matias Galarza, esse que já era do time do ano passado. Esse meio-campo, inclusive, está muito mudado do Vasco, visto que o Jair está com problema de lesão e não vai poder jogar também, né? O Jair, que foi uma contratação que o Vasco fez junto ao Atlético Mineiro, bom jogador, o Jair está fora da partida também de hoje. Então no meio campo, repetindo, Rodrigo, Barros e Galarza. No ataque, a gente tem Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse é o provável time do Vasco, esse trio de ataque aí que é a esperança de gols do Vasco. Gabriel Peck jogando muito bem nesse início de temporada, o Alex Teixeira não tão bem assim, né? Mas é um nome que é interessante, é um nome que talvez seja o nome de mais peso do Vasco nesse time hoje, mas que em campo precisa ainda demonstrar a que veio, né? Desde o ano passado vem tentando se readaptar ao futebol brasileiro.
mas não conseguiu ainda brilhar muito no Vasco. Algumas partidas, mas na maioria dos jogos o Alex Teixeira realmente ainda vem deixando a desejar para o Cruz Maltino. E o Pedro Raul, camisa número 9, fez uma ótima temporada no ano passado pelo Goiás, foi contratado pelo Vasco. Uma das principais contratações do Vasco para esse ano é, como eu disse, a esperança de gols do Cruz Maltino. E o Botafogo vem a campo provavelmente com o Lucas Perry no gol, na lateral direita o Rafael, lateral esquerda Fernando Marçal, na zaga Adrielson e Vitor Cuesta, no meio-campo Tietê, Marlon Freitas no lugar do Patrick de Paula, que está suspenso, e o Gabriel Pires, meio-campo do Botafogo. E aí o trio de ataque tem Vitor Sá na esquerda, Lucas Piazon, que no último jogo contra o Bangu fez gol, deu assistência, me parece que vai ser o titular hoje. O Gustavo Sauer tinha sido titular contra o Bangu, mas o Lucas Piazon pediu passagem, entrou na partida, arrebentou no jogo com o Bangu, deve ganhar a vaga de titular hoje contra o Vasco. Então o Piazon aí com confiança, jogou muito bem a última partida, titular. E Tiquinho Soares, camisa número 9. É um fato que a equipe do Botafogo está mais pronta que a equipe do Vasco. Então eu acho que clássico, é muito difícil você ficar falando de favoritismo, é muito difícil você ficar apontando que um time vai ganhar de um clássico, porque é 11 contra 11 e quando entra em campo ali duas camisas pesadas, é difícil, né? A gente viu, por exemplo, aí Cruzeiro e Atlético Mineiro na última semana, a equipe do Atlético Mineiro muito mais pronta que a equipe do Cruzeiro, e o jogo foi 1-1, um jogo muito complicado para o Galo. O Cruzeiro não ganhou por pouco. Então, assim, o Botafogo tem que entrar em campo muito ligado, como vem fazendo nos últimos jogos, sem salto alto, tem que colocar em prática o que vem fazendo há bastante tempo. O seu jogo de paciência, o seu jogo de posse de bola, um jogo de transição rápida às vezes, né? A equipe do Botafogo tem, em cima do Luiz Castro, aí, um estilo de jogo que está agradando o seu torcedor. Principalmente o que eu disse aqui no início, o Botafogo vem fazendo jogos em que a defesa não é vazada. Então a solidez defensiva do Botafogo vem agradando a todos. O Botafogo não toma gol, cara. Essa zaga não toma gol. Então se você não toma gol, no mínimo você garante o empate. E aí você joga a responsabilidade lá para o Tiquinho Soares fazer gols. E por enquanto ele está dando conta do recado, vem fazendo gols pelo Botafogo. Então o Botafogo, ao meu ver, tem sim uma equipe mais pronta que a equipe do Vasco. O Vasco não é novidade para ninguém, que está contratando aí um elenco inteiro para essa temporada, após a Série B do ano passado, teve que reformular todo o seu elenco, contratou um treinador novo, que é o Barbieri. O Barbieri mesmo está pedindo paciência para a torcida, toda a coletiva, porque essa construção vai demorar. O time do Vasco, para encaixar, vai ter que ter um tempo para encaixar todos esses novos jogadores com o estilo de jogo do Barbieri, mas é o que eu vou repetir. Clássico é clássico, então assim, o jogo vai ser muito disputado, o Botafogo não pode dar mole, senão o Vasco vai acabar vencendo a partida. O Botafogo tem que pôr em prática o que ele vem fazendo nos últimos jogos, e aí sim eu acho que o Botafogo realmente tem um time mais pronto e pode sair vencedor dessa partida. Beleza? Só que teoria é muito bonito, né? Tudo que eu falei aqui é teoria. Vamos ver na prática o que vai acontecer hoje, às 8h30 da noite, Botafogo e Vasco. Vamos ficar ligadinho e eu volto mais tarde para dizer para vocês o que eu achei desse clássico, dessa partida. Deixem seus palpites, se inscrevam no canal, mandem seus comentários e deixe o like também. Para você, quanto que será o jogo? Botafogo e Vasco, quem fará os gols? Deixa aí nos comentários. Até a próxima.